Um baita filme pra mim, eu amo Senhor dos Anéis, que é medievalista, mas eu amo, por exemplo, Interstellar. Tá, pô. Se você pegar Interstellar... Tava assistindo ontem vários vídeos sobre Interstellar, me deu vontade de ver de novo, cara. Os caras analisando coisas que eu nem tinha imaginado que tinha no filme lá. Interstellar... Umas outras visões, assim. Super futurista. É. Mas tá lá o herói, o pai, o cara que sacrifica pelos outros. Inclusive, se você olhar, tem uma simbologia que... O vilão é o egoísta, né? Total, é o Dr. Man. É o homem. É, Dr. Man, olha só. Tem duas referências, né? De um lado, ele é Man. Tem o livro do Thomas Mann, A Montanha Mágica, que trata da mesma temática, do cara que larga a religião e a tradição. E ele é o cara que larga a religião e a tradição, assim, explícito. E ele é o homem, né? É o homem que quer se fechar nele mesmo. É o cara que mente, que engana todo mundo por um ganho totalmente pessoal e dane-se se a humanidade vai sobreviver ou não. Agora, se você olhar o Matthew McConaughey, ele age como Deus 3 vezes na história. Deus? Deus, olha só que curioso. Primeiro como Deus Pai. Ele é o pai que está zelando pelas pessoas distantes, pelo filho. Pensa na relação dele com os filhos mesmo. Tá. Os filhos mandam súplicas para ele, choram. Não saia daqui. Mas não tem resposta. Exatamente como quando a gente se relaciona com Deus Pai. Quando você reza, não vai vir nenhum trovão, não vai vir nada. Então eles choram, ele tá zelando por eles, ele tá lutando por eles, mas eles não enxergam. Depois no filme, e é uma das cenas mais emocionantes, quando você vê ele chorando e querendo responder e não conseguindo. 2, ele é como Deus Filho. O que ele faz? Que, aliás, é uma das melhores coisas. Quando o cara chega e fala "It's not possible, no, it's necessary", ele arranca sozinho e se sacrifica. Entra no buraco negro. Ah, tá. Ele deixa a Dr. Brand ir em direção ao planeta e ele é o cara que vai sacrificar por todo mundo. Entendi. Ele é o cara é a cruz do cara. Aliás, uma coisa maravilhosa da história, Gargantua, que é o nome do buraco negro, é o nome de um personagem, um gigante de um livro do Rabelais, que representa o mundo moderno. Ah, é? O desejo de destruir. É um gigante que devora tudo, destrói tudo e não entende as coisas que ele está destruindo e devorando. Que é uma metáfora do caramba. E ele entra lá. E depois ele, como Deus do Espírito Santo, o que ele faz? Ele age na história, gentilmente, para guiar a filha dele. Ele até em inglês a metáfora funciona melhor, porque é o Holy Ghost, né? E ele, se você olhar, ele é o fantasma da filha. Ela fala, ele é meu Ghost, ele é meu pai e meu Ghost. Verdade, cara. Então ele é como se fosse Father, Son, Holy Ghost. Pô, esse lado eu não tinha visto nesse filme. E por fim tem um novo Adão e uma nova Eva. Ele é o novo Adão, porque ele vai para um planeta junto com a Dr. Brand, que eles são o novo começo da sociedade. Exato. Se você olhar a sociedade do futuro, ela é agrícola, ela é baita família, porque tem um monte de criança, os caras jogando beisebol, aquela coisa bem tradicional, mais futurista. Esse tipo de visão me encanta, como Duna, não o filme Duna, mas o livro em especial, que é uma visão que ela volta para esses ideais de monarquia, tradição, família, mas no futuro. Porque voltar ao passado não existe. Eu não tenho como voltar ao passado, não tenho como girar o relógio para trás. Mas tem certas coisas que são universais que daqui a 1000 anos vai continuar valendo. Eu cito como exemplo de monarquia, às vezes, Mad Max 2, entendeu? O que é monarquia, Mad Max 2? Cara, o que tem a ver? Guilherme enlouqueceu, tô usando a palavra de maneira imprópria. Não, o que eu quero dizer com isso o Mel Gibson é o cara que fala, bicho, tá tudo caos, tá tudo uma desgraça, vamos salvar o combustível e sair daqui, encarar os caras. Mas eu vejo nos filmes distópicos, quando você vai para um regime feudal ou de monarquias, normalmente é pra dizer que o mundo decaiu. Sim, voltou a alguma coisa que era problemático, não é? Sim, porque nós temos uma cultura pós-iluminista. Império galáctico, corrupto e não sei o que. Com certeza. Né? Mas aí no sentido que eu tô falando, clássico, isso é o paradoxal, né? Se você olhar o Império Galáctico, os caras querem falar, é um império contra a república. Mas, cara, na verdade, se você olhar bem, né, o império é uma tirania, no fundo, não é uma monarquia. E o Jedi são uma ordem militar religiosa, no fundo é isso. Então, mesmo o cara querendo... Você pegar o Tolkien, ele não quer desconstruir essa noção tradicional. O Aragorn é o rei, há uma sinergia entre Sei. E inclusive o Denethor, que é o cara corrompido, é o regente. Então há uma sinergia. O rei é bom. Mas mesmo se você pegar essas outras histórias, no Duna, o Power Atreides é um monarca, e ele é bom. E mesmo Star Wars, que claramente está querendo falar, cara, olha só, Império é uma coisa má, República é boa.
Mas a República tem uma... No Duna parece mais uma coisa de feudos, né? São É. feudos que controlam planetas. Mas o né? mal do Duna é uma oligarquia. Os Harkonnen. Total. E satânica ainda, maligna. Total, é. A Ordem Jedi é uma aristocracia militar religiosa, tipo templário, assim, só que de um mundo futurista. E, no fundo, o que o George Lucas está querendo fugir... Isso olhando a trilogia original, porque a nova, aí eu acho que encaixa no que você está falando. Entendi. A nova, agora é aquela visão... quinta série da política, sabe? Tem os malvados e nós somos os bonzinhos. E nós os bonzinhos, vamos bater nos malvados. Mas é claro que na nossa cultura pós-iluminista, nós demonizamos a palavra monarquia. Nós demonizamos tudo que era... As 3 palavras do mundo antigo nós demonizamos. Típico. Monarquia, religião e feudalismo. E por isso que eu acho que a gente tem que quebrar esse preconceito e olhar essas coisas de maneira um pouco mais transcendente. Claro, novamente, eu tô querendo idealizar o passado, mas, cara... Você pode tomar feudalismo como descentralização de poder, tipo o condado do Hobbit. Você pode tomar monarquia, como eu citei o exemplo do Steve Jobs, sei lá, o Steve Jobs na história. O próprio Luke Skywalker pode ser uma figura monárquica no sentido que é o cara, precisa Leia, né? O das líderes da República é uma princesa, né? O Aragorn, por que não? E religião, sem dúvida alguma, olha toda a demanda que tem as pessoas, olha como a religião está longe de estar defasada. Mesmo sem dar esse nome, às vezes, as pessoas olham lá a palestra do Jordan Peterson. Algumas até sobre a Bíblia, sei lá. Mas olha, sentido. Todo mundo quer ouvir. Então as pessoas falam, eu não quero mais saber de religião. Mas qual é a visão que elas estão tendo da religião? Cara, a visão é a mais podre possível, sabe? Religião, um bando de cara vagabundo, aproveitador, ignorante, blá blá blá. Então o cara construiu uma imagem que, sei lá, não condiz com Santo Agostinho, não condiz com São Francisco de Assis, não condiz com grandes figuras da história. Me parece que se a humanidade for destruída e ela surgir, toda vez que ela surgir, em algum ponto vai surgir a religião. Porque tem que ter alguma Mesmo coisa... que foi destruído todo o passado e não tem como ele saber. Mas a busca do homem de relacionar com o sagrado, com o sobrenatural, ela sempre vai acontecer em vários pontos separados. Você vê que os seres humanos separados... Todo mundo construiu uma religião. Todas as ideias, as histórias que a gente gosta, têm a mesma estrutura da cruz do Cristo. E por quê? Porque Por que essas coisas são tão profundas? O Joseph Campbell faz esse trabalho de uma forma maravilhosa, né? Maravilhoso, que é entender os mitos de diversos povos e ver que eles têm muito mais coisas em comum do que coisas diferentes, né? Alguns pontos, né, da concepção, né, da mulher como esse símbolo, né, da fertilidade. Sim. Ou o que a gente falou da jornada do herói, do sacrifício. Então, por que o próprio dilúvio está em várias religiões, tem essa história de que um dia houve um dilúvio, alguma coisa parecida, e desse novo mundo emergiu outra coisa. Por que esses símbolos são tão fortes assim? Porque vamos lá. Tem uma passagem do Evangelho que é assim: para onde nós vamos? Só você tem as palavras da vida eterna. Tem uma hora que o Cristo fala assim: quem não comer do meu corpo não terá a vida eterna. Quem não beber do meu sangue não terá a vida eterna. Porque aí todo mundo fica chocado, fala, cara, comer do meu corpo? Como assim? Na tradição cristã, muitas vezes sempre foi apresentado como Eucaristia, comunhão. Quem não beber do meu sangue, o Levítico contraria. Então eles querem ir embora. Os caras estão querendo vazar. Fala, cara, quem vai conseguir acreditar nisso? E aí ele fala, se vocês quiserem... Ele meio que vira para os apóstolos e fala, cara, se vocês quiserem ir, vão. E aí Pedro fala isso, que é muito interessante. Se vocês forem agora... Qualquer pessoa pode pegar. Se você for até Roma, dentro da... Isso para entender a figura de Pedro. São 2 túmulos que me chocaram, Tiago e Pedro. No Vaticano, muita gente falava que era invenção, que São Pedro estava lá. Durante séculos. Falava, cara, os caras inventaram, os caras construíram isso aqui e falavam que não era. Chegou no século XX, o Papa falou, cara, cava aqui, no meio. Abriu a basílica, imagina, sabe aquelas obras da Renascença, daquele negócio? Abriu uma furadeira, embaixo tá lá o túmulo. Da data, com o símbolo. Lembrando que o nome Pedro é um nome que foi criado no Evangelho, não existia o nome Pedro. Pedro significa pedra. Não tem o nome, ele era Simão antes, não era um nome comum. No lugar, no meio do Vaticano, embaixo de onde os caras celebram a missa, tá o próprio túmulo de Pedro, encontrado séculos depois da história.
Esse Pedro, que você consegue visitar, que é loucura. Cara, isso é muita loucura. As pessoas não param pra... A gente cresceu tanto ouvindo esse preconceito assim, história, igreja inventada, todos os negócios são inventados. E a minha surpresa quando eu fui descobrindo, cara, que doideira que essas coisas você vai encontrando, você vai lendo os documentos, vai descobrindo as coisas. Tem uma história da igreja, uma enciclopédia desse tamanho chamada História da Igreja de Daniel Hobbes. É uma enciclopédia, 10 volumes, um negócio assim. Parece um... Mas é fluido, é leve. É um romance quase, do jeito como é escrito. Você vai lendo aquilo e fala, cara, a história do Ocidente é muito louca, a gente não aprendeu porcaria nenhuma da história desses negócios, a gente foi ocultado. Esse mesmo Pedro fala, para onde nós vamos? Só você tem as palavras da salvação. O que é isso? Eu vou morrer. Para onde eu vou? O que significa minha alma? Para onde vai minha alma? Quem tem uma resposta para isso no mundo? Eu posso procurar entre os, sabe? Que nem o Sócrates fazia. Vou lá vou lá nos generais, vou lá nos políticos, vou lá nos caras da infecção. Ninguém tem uma resposta clara para falar, cara, esse é o destino da sua alma. Quando chega o Cristo, ele fala, eu estou morrendo para a salvação de vocês. Meu reino não é desse mundo. É outra lógica. Quebra a lógica egoísta nossa. E aqui a gente começa a apelar para algo da nossa alma que é, a morte é universal, todo mundo morre. Spoiler, né? Todo mundo que tá vendo esse podcast vai morrer. Spoiler, desculpa se você não sabia, se você não assistiu esse filme ainda da tua vida, mas ele no morre. Final você morre. Todo mundo morre. E aqui vem a coisa. A discussão da religião começa a partir do momento que eu entendo que vem a morte. E aqui a hora começa a discutir o que é eterno. O que não morre. Como eu salvo minha alma. Quando o Cristo morre, muita gente fica chocada. Eles queriam um libertador político. Eles querem um cara que chega lá e vai fazer chegar lá armado, fazer a coisa. Não. Meu reino não é desse mundo. Ele morre. E aí, qual é o ponto central? Toda história de ficção que a gente gosta vai o quê? Vai pro drama. Drama vai ficando impossível a situação até o ponto que gira. O ponto que gira é a ressurreição. É a vitória sobre a morte. É o que o Tolkien chamava da catástrofe da eu-catástrofe. Eu vou indo até o ponto mais baixo. E que ponto pode ser mais baixo que a morte? Para depois eu ir para o ponto mais alto. Que ponto pode ser mais alto do que o céu, do que a vida eterna? É como se existisse algo na alma humana. E Agostinho é muito bom para isso. Agostinho do Confissões, né? Que é um baita livro, quem nunca leu. E que Agostinho tá falando lá para ele, cara, minha vida é podre mesmo, fiz isso aqui de errado, fiz isso. E ele fala, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Eis que eu procurei você por toda parte e estavas o tempo todo comigo. No íntimo da minha alma já tinha essa beleza tão antiga. Os homens procuram uma verdade eterna. Eles não querem mais. E eu acho que a busca por ordem, sabe? E essa grande briga política no fundo, é uma busca pela ordem, sem dúvida alguma. Eu acredito em família, acredito em autoridade, acredito em monarquia no sentido que eu descrevi aqui. Mas ela é uma busca, em última instância, algo muito mais profundo, que é o desejo de eternidade das pessoas. Portanto, até São Tomás de Aquino falava uma coisa incrível. Amar é desejar a eternidade da coisa amada. Quando você ama uma coisa, você não quer que acabe. Natural. Eu amo minha esposa, eu quero que ela viva, eu quero que ela esteja lá. Eu amo a saga Senhor dos Anéis, não quero que eles façam anéis do poder em cima. Eu não amo o Paquito. Eu quero que ele acabe. Eu quero que ele acabe, é o desejo oposto. Nesse sentido, eu acho que é o único sentido que conservadorismo na palavra... É um dos únicos, tem alguns, mas é um dos únicos sentidos que ela me agrada, de conservar o que você ama. Esse ponto de proteger o que você ama é maravilhoso. Então, nós amamos as coisas e a nossa capacidade de amar se relaciona com a nossa admiração por uma realidade que é anterior a nós. Isso que a gente está falando, que a gente está discutindo aqui, que é essa figura do herói, que é essa mitologia, que é essa visão eterna, isso é anterior ao homem, em certa medida. Isso é da própria natureza da realidade, como a realidade se estrutura. Todo dia você morre e nasce. Você morre e ressuscita porque você dorme e acorda. Olha que loucura. Você vai dormir, é como se tivesse a morte do seu dia. Você tem a noite cai. Uma pequena morte. As coisas ficam escuras. Seu corpo, sabe, vai dando aquela parada. E você liga de novo. Quando você liga de novo, quando você acorda, quando você olha, o seu mundo começa de novo. Quando você tem uma manhã ruim, você sempre tem aquela sensação ruim, o gosto amargo. Cara, comecei mal. Tem que correr atrás do tempo que eu perdi, sabe? Perdi tempo na minha vida. Quando chega a noite, e aquele desespero do final da noite. Cara, tem tanta coisa que eu tenho pra fazer, aí você não consegue dormir. Em certa medida, a nossa sociedade ela é o desespero da madrugada. Ela é muito noturna. Se você pensar, a vida noturna tem a ver com o desejo sexual, tem a ver com
tem a ver com a gente querer prolongar a vida. Pode reparar. Tudo que é vida noturna, cara, vou viver pra sempre. Sou jovem pra sempre. Tô acordado, até quando a gente é criança, né? Pô, os adultos ficam acordados até tarde. Não tem um feeling de que a vida noturna é mais adulta. E aí a gente pega o começo da vida adulta e a gente fala, cara, eu tô amadurecendo, agora eu tô na vida noturna. Só que vai passando um tempo, você começa a ter menos gosto pela vida noturna. Não que você perde. Tem coisas boas da noite, não é que tudo é maligno na noite. Mas tem várias coisas que você vai amadurecendo falando, cara, eu quero resolver minhas coisas, entendeu? Eu quero cuidar da minha vida cedo, quero cuidar das minhas crianças, quero cuidar da minha família. Então, você começa a apaixonar um pouco pela vida de novo. Eu acho que tem um desejo maligno no homem, que é esse desejo tirânico, de controlar tudo. E a ordem política agora tem o desejo de controlar tudo. Uma vontade voraz, sabe? Quero controlar todos os aspectos da vida humana.